Vamos tratar agora nesse bloco da prisão temporária, né? Portanto, observem que a prisão temporária é diferente da prisão preventiva, senão não seriam duas prisões diversas. A prisão temporária, ela não está prevista nem regulamentada no Código de Processo Penal. Ela é prevista e regulamentada pela Lei 7.960 de 1989, que se originou de uma medida provisória apresentada pelo Poder Executivo, na época o governo Sarney, e que foi convertida na Lei 7.960, que regulamenta a prisão temporária. A prisão temporária tem natureza cautelar, ou seja, uma prisão cautelar. Também não é antecipação de pena. Ela é uma prisão que pode ser requerida, né? A prisão tem possibilidade de ser requerida, a legitimidade para requerê-la é do Ministério Público ou por representação da autoridade policial. Só quem pode decretá-la é o juiz. Né? Trata-se, afinal, de uma prisão temporária, uma prisão de natureza cautelar e, portanto, se é cautelar, tem jurisdicionariedade. Só o juiz pode decretar essa prisão. Ela só pode ser decretada durante a investigação, e não é qualquer investigação, é a investigação do inquérito policial. Portanto, só cabe prisão temporária para os casos de investigação que estejam sendo realizadas por meio do inquérito policial. Não cabe prisão temporária durante o processo, não existe prisão temporária durante o processo, não existe prisão temporária durante a investigação feita por PIC, por procedimento investigatório criminal do Ministério Público, só do inquérito policial. Os casos de cabimento da prisão temporária estão previstos no artigo 1º da lei, que tem 3 incisos, mas convencionou-se, a jurisprudência convencionou entender que não é preciso terem todos os incisos presentes, mas também não basta ter apenas um deles. Basicamente, não é possível ter prisão temporária, decretar a prisão temporária, se não estiverem presentes os requisitos do inciso 3 e do inciso 1. É preciso que tenha o 3 e 1. O 2, ele pode ou não existir, essa é a compreensão que se firmou. Basicamente, o 2, vou mostrar para vocês, é praticamente inaplicável. Ao meu ver, foi inclusive parcialmente revogado. Então, diz o inciso 1 que caberá prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Então, aqui está definido. Né? Só cabe prender temporariamente quando for imprescindível a prisão para as investigações que estão ocorrendo no inquérito policial. O inciso 2, ele diz que cabe prisão temporária quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Começando pela segunda parte, porque tem um ou no meio, então são 2 elementos, né? 2 requisitos. Quando o indiciado não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Ora, nós já vimos que quando o sujeito não fornece elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade, cabe prisão preventiva, prevista no parágrafo único do artigo 313, e lá o próprio parágrafo 1º do 313 e o parágrafo 1º do artigo 313 diz que o sujeito, tão logo seja identificado, vai ser posto em liberdade. Então não tem por que decretar uma prisão que vai durar mais do que o tempo necessário para a identificação. Além do mais, teoria básica do direito, a lei nova revoga a lei antiga, e a lei que incluiu o parágrafo 1º no artigo 313 do Código de Processo Penal é posterior à Lei 7.960. Então, essa segunda parte, a meu ver, foi tacitamente revogada. E a primeira parte, a meu ver, é inconstitucional. Quer dizer, quando o sujeito não tiver residência fixa, ele vai ser preso? Como assim? Então quer dizer que as pessoas que não têm teto, elas obrigatoriamente têm que ser presas. É prisão obrigatória para pessoas sem teto. Então é a criminalização da pobreza, efetivamente. Então, a meu ver, não faz sentido, cria uma disparidade
de tratamento social, que não se justifica, a meu ver, esse segundo inciso, que já não era efetivamente aplicado, não é nem aplicável, seja porque foi revogado na sua segunda parte, seja porque é inconstitucional na sua primeira parte. Mas aí temos o inciso 3, em que cabe prisão temporária quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado em alguns crimes. Aí vem uma lista fechada de crimes, que eu não vou ler, não é necessário, basta que todos consultem. Só chamo a atenção que alguns deles já foram revogados, como é o caso, por exemplo, do rapto violento e o atentado violento ao pudor, mas, basicamente, são os crimes que ali estão. Então, quando houver fundadas razões para admitir que há prova de autoria ou participação do indiciado naqueles crimes que ali estão, cabe prisão preventiva. Portanto, basicamente, cabe prisão preventiva quando tiver prova de autoria ou participação em um desses crimes listados no inciso 3 e quando for imprescindível para as investigações no inquérito policial. O juiz ele vai analisar o pedido formulado pelo Ministério Público ou pela a representação pela autoridade policial, obrigatoriamente no prazo de 24 horas, e se ele decretar a prisão temporária, ela tem um prazo máximo de 5 dias, prorrogável, prestem atenção, 5 dias prorrogável em caso de extrema e comprovada necessidade, prorrogável por mais 5 dias, tá? Então tem que haver necessidade, não pode decretar por 10, a decretação é por 5 e pode ser prorrogado no caso de demonstrada a extrema e comprovada necessidade por mais 5. Se o crime for hediondo, existe uma diferença. Né? Se o crime for hediondo, é possível que a decretação se faça não por 5 e depois mais 5, né? E mais 5 por 30, prorrogável em caso de extrema e comprovada necessidade por mais 30. Então, crimes que estão listados no inciso 3 do artigo 1º e que não sejam hediondos ou equiparados a hediondos, prazo de prisão temporária é de 5 dias, prorrogável em caso de extrema e comprovada necessidade por mais 5 dias. Se nós estivermos diante de um crime hediondo ou equiparado a hediondo, listado ou não no inciso 3 do artigo 1º, tá? Desde que seja hediondo ou equiparado a hediondo, e são hediondos os casos do artigo 1º da Lei 8.072 e equiparados ao artigo 2º da Lei 8.072, de 90. Então, no caso de crime hediondo ou equiparado, prazo de 30 dias de prisão temporária, prorrogável em caso de extrema e comprovada necessidade por mais 30 dias. E quando termina esse prazo de 5 mais 5 ou de 30 mais 30, Santoro, o que acontece? Se não for decretada a prisão preventiva, que pode ser, se não for decretada a prisão preventiva, então a prisão se encerra e quem está custodiando o preso deve simplesmente libertá-lo. Não é necessária a expedição de um alvará de soltura, ou seja, a prisão ela se chama temporária exatamente porque o tempo da sua duração é previamente determinado. Terminado esse tempo, se não houver decretação de prisão preventiva, a pessoa deve ser posta em liberdade, ainda que não haja expedição de um alvará de soltura, porque não precisa, na medida em que o prazo de prisão é previamente definido na lei. É isso. Terminamos aqui a prisão temporária.